vamos que vamos de coordenadas. Seguinte, professora, qual é a diferença da coordenada para subordinada? Então, gramaticalmente, né, normativamente, a gente vai dizer que coordenadas são independentes uma da outra e subordinadas não. Como assim? É porque, assim, eu acho que para você olhar e identificar por esse conceito fica muito difícil. O ideal é você pegar e pensar o seguinte, são 5 tipos de coordenadas, 5 grandes e importantes tipos de coordenada. Decora os 5, o resto é tudo subordinada. Mas só para você entender essa questão de dependência e independência, é que assim, nas subordinadas, uma vai ter uma função que é importante para a outra. Tipo, você só sabe que a outra é consecutiva se você identificar que na principal tem causa. Você só sabe que a outra é adjetiva se você identificar que ela está dando uma característica para um termo da principal. Lá nas substantivas ficou mais claro, você só sabe que ela é subordinada substantiva se ela estiver desempenhando um papel sintático para a oração principal. Enfim, essa é a questão. Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, a diferença da coordenada explicativa para adverbial causal. Você vai ver que a estrutura é muito parecida. Então, não fica grilado com isso, não. Identifica o tipo de conectivo que vai dar tudo certo, tá? Importante, coordenadas tem 2 tipos, coordenadas sindéticas e assindéticas. Síndeto é conjunção, então assindética é aquela que não tem conjunção, ou seja, ela é parecida com a principal. Até então, quando não tinha conjunção, a gente estava chamando de principal. No caso das coordenadas que não tem conjunção, a gente vai chamar de assindética. E a que tem conjunção, em vez de ser subordinada a alguma coisa, vai ser oração coordenada sindética alguma coisa. Vamos dar uma olhada? Ó, coordenada assindética. Eu tenho 3 orações aqui e eu não tenho nenhum conectivo entre elas. Então, vou dizer que elas são coordenadas entre si. Cada uma tem a sua força, sua sintaxe, é tudo separado e nenhuma depende da outra para nada. Eu lutei, tentei e consegui. Essa é uma oca, essa é outra oca e essa é outra oca. Oração coordenada assindética, oca. Na casa do índio não entra conjunção. Então, na oca não tem conjunção. Beleza? Agora os tipos de coordenada sindética. Primeiro, a sindética aditiva. Marta fez dieta e perdeu peso. É o seguinte, eu tenho 2 informações sobre a Marta. Até aqui, na primeira oração, eu tenho uma, que ela fez dieta. Essa daqui não tem conectivo, então eu vou chamar de oca. Aí, eu adicionei uma conjunção e ganhei mais uma informação. Eu estou adicionando conhecimento sobre a Marta. Essa daqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Porque não tem nada demais, é só acréscimo de informações mesmo. Ela fez dieta e perdeu peso, parabéns para ela. Diferente da próxima, que é a adversativa, que já vai dar um tom diferente pra gente. A adversativa é a quebra da lógica, é a quebra da expectativa. Olha só, Marta fez dieta e não perdeu peso. O tom em que essa frase seria dita seria assim, Marta fez dieta e não perdeu peso. Não é só adição de informação, tem um peso crítico sobre a Marta aqui. Então, a gente vai separar. A primeira a gente vai chamar de oca e a outra oração coordenada sindética, porque tem conectivo, adversativa. Professora, mas é o mesmo conectivo? É, mas esse aqui você pode substituir pelo mais, pelo porém. Entretanto, todavia, contudo. Lá não, lá é só o e mesmo. Beleza? Assim como também, ó, a gente associa muito esse mais aqui à adversidade. Mas no caso de aditiva, eu posso dizer assim, ó, Marta não só fez dieta, mas também perdeu peso. Mas também, quer dizer, esse é aditivo. Ela fez dieta e perdeu peso. Ela não fez dieta nem perdeu peso. O que é o nem? É o e mais o não. Então, ela não fez dieta e não perdeu peso. Então, aqui é o aditivo também. E aí, você tem o seu quadrinho, né, na sua lista, lá no seu PDF, das conjunções, que ajudam muito. Outro tipo de coordenada sindética é a alternativa, aquela que vai nos dar opções. Ou ela faz dieta ou ficará doente. Nesse caso, eu não tenho uma oca, eu só tenho uma oração coordenada sindética aqui, outra oração coordenada sindética aqui. E as duas são alt, de alternativa. Porque tem conectivo aqui e tem aqui também. Obrigatório? Não. Poderia ser aqui, né? Ela faz dieta ou ficará doente. Mas, no caso, apareceu, então a gente vai e marca. A repetição de um verbo, às vezes, dá essa noção também, ó. Seja na terra,
seja no mar. Essa frase aqui é aleatória, sem clubismo nesse curso, mas é um hino muito lindo esse do Flamengo, né? Seja na terra, seja no mar. Quer dizer, vai ganhar ou na terra ou no mar. Vai vencer, né? Vencer, vencer, vencer. Então, a repetição do verbo também dá essa noção de alternância. Fica esperto. Muito importante, coordenada sindética explicativa. Olha só. Não tem nada a ver com a explicativa da adjetiva, né? Do pronome relativo. Tem a ver com o seguinte, você vai ter uma justificativa da declaração anterior. O que é uma declaração? Declaração é alguma coisa que alguém diz, né? Então, alguém diz alguma coisa e depois justifica por que disse. Não é porque aconteceu, mas porque disse aquilo. Ó, Marta fez dieta porque perdeu peso. Olha só, a fofoca que eu tô fazendo da vida da Marta. Eu digo, Marta fez dieta. Eu tô dizendo isso porque ela perdeu peso. Eu acho que isso aconteceu fundamentada nesse argumento aqui. Quando isso acontecer, eu vou chamar de oração coordenada sindética explicativa. E essa é a OCA. Um modelo mais comum que aparece pra gente é esse aqui também, ó, dando uma ordem, depois justificando aquela ordem. Faça a dieta que a saúde melhorará. Fique quieto que eu quero aprender. Cala a boca que a professora tá falando, alguma coisa desse tipo. Então, ó, deu uma ordem e justificou. Oração coordenada sindética explicativa. E essa é a OCA. Beleza? Vou te dar mais um exemplo desse aqui, ó, da dedução. Se eu disser assim, ó, o professor não veio porque o seu carro não está no estacionamento. Eu digo uma coisa e depois eu dou o fundamento daquilo ali. Chama de explicação. Pode dar certo ou não, né? Às vezes ele veio de ônibus, às vezes ele veio de carona. É uma dedução fundamentada. Beleza? Para a gente fechar, tem a conclusiva, que você vai observar uma ação e dizer o resultado dela. O processo é o contrário, né? Marta fez dieta, oração coordenada assindética, logo perdeu peso. Então, assim, portanto, dessa forma, por isso, oração coordenada sindética conclusiva. Atenção, porque a palavra pois, que costuma ser explicativa ou causal, quando vier entre vírgulas, pode ser conclusiva também. Vai ser assim, ó. Você foi sincero, merece, pois, o perdão. É característico português de Portugal, né? A conjunção tá fora do lugar. O lugar dela seria aqui, entre as orações, mas ela foi para fora do lugar. Todo termo que está deslocado, está fora do lugar, vai aparecer entre vírgulas. Então, se você tiver o pois fora do lugar, entre vírgulas, e você puder substituir pelo logo, quando você arrumar a frase, é porque ele é conclusivo. Ó, você foi sincero, logo merece o perdão. Certinho. Oração coordenada sindética conclusiva. E essa é a OCA. Olha de baixo, é diferente, ó. Você foi sincero, pois ontem eu descobri. Você foi sincero, aí eu tô justificando por que eu disse que ele era sincero. Não tem nada a ver com logo isso aqui. Esse aqui eu substituo pelo porquê. Você foi sincero, porque ontem eu descobri. Ele está entre vírgulas, mas não por conta dele estar fora do lugar, mas porque depois tem um outro termo deslocado que precisa estar entre vírgulas. Aí coincidiu. Essa aqui parece estar cercando o povo, mas não é não. Isso aqui é uma oração coordenada sindética explicativa. E essa é uma OCA. Vamos ver a diferença da sindética explicativa para adverbial causal? Porque os conectivos vão ser os mesmos, né? Porque, que, pois. Então, para você ver qual é a diferença, preste atenção. Maria já dormiu porque estava cansada. O que eu estou trabalhando aqui? O motivo da ação ter acontecido. Ela dormiu por que tão cedo? Porque ela chegou cansada. Isso é causa. Se é causa, é oração subordinada adverbial causal. Se aqui eu tenho oração subordinada, essa daqui eu vou chamar de principal, né? Porque ela é subordinada a essa aqui que é mais importante. Agora, Maria já dormiu porque não me atende? Opa! Por que ela já dormiu tão cedo? O motivo, né, a causa eu não sei, mas eu tô dizendo que ela já dormiu porque eu tô ligando e ela não tá atendendo. Então isso aqui é uma dedução para algo que eu falei. Não é o motivo pelo qual isso aconteceu, mas é pelo qual eu falei. Nesse caso é oração coordenada sindética explicativa. Se aqui é coordenada, aqui é coordenada também. Beleza? Isso quando você tiver duas orações.
Achou uma subordinada aqui, a outra é principal. Achou coordenada, a outra é coordenada também. Mas pode acontecer isso aqui, ó, períodos mistos, em que você tem mais de duas orações, você vai ter que avaliar uma por uma em relação à outra. Olha só. Quando eu te vi, tá aqui a primeira oração, gritei, essa é a segunda, mas você não ouviu, essa é a terceira. Eu vou analisar de duas em duas, ó. Primeiro aqui, ó, quando eu te vi, gritei. O que eu poderia dizer? Separei. Deixa eu melhorar aqui para não confundir vocês. O que eu poderia dizer? Separei aqui. Só tá valendo esse pedaço, hein? De duas em duas. Gritei é a oração principal em relação a essa aqui, que é a oração subordinada adverbial temporal. Então, eu vou dizer que a segunda oração é principal em relação à primeira. Agora, eu vou olhar a outra parte, ó. Gritei, mas você não ouviu. Ignora essa classificação aqui que não me pertence mais, que é só essa e essa. Eu gritei, mas você não ouviu. O que eu tenho aqui? Uma oração coordenada assindética e aqui uma oração coordenada sindética adversativa em relação à segunda. Então, essa segunda aqui, em relação à primeira, ela é principal. Em relação à segunda, ela é coordenada assindética e a segunda é coordenada assindética adverbial em relação a ela. E essas duas aqui não se bicam, né? Elas não se relacionam diretamente. Isso a gente chama de período misto. É só você ir por partes. Joga assim as duas primeiras e as duas últimas, uma em relação à outra, que vai dar tudo certo para você. Se Deus quiser e Ele quer, basta que você faça a sua parte, que é exercitar, fazer questões, corrigir com carinho, sabe? Anotar com as suas palavras tudo que a gente combina aqui sempre, que vai dar certo sim, não tem como dar errado. Eu super acredito nesse método, acredito em você, na dedicação que você está lhe dando, que você está doando para esse curso, ou que você vai passar a doar, porque sempre é tempo de começar ou de recomeçar. E a gente tá junto, tá? Um beijo grande, não tem jeito, e vai passar.